A história não é apenas um reflexo do passado, mas um guia para o futuro. (1989), o ano em que o mundo inteiro pareceu apertar o botão de reiniciar. De revoluções que derrubaram regimes a estreias de filmes inesquecíveis, passando por lançamentos musicais que ainda tocam em nossas playlists. 1989 foi um turbilhão de mudanças. Para muitos, esse ano foi um divisor de águas. Vamos embarcar nessa jornada juntos e reviver o ano de 1989. Fala pessoal apaixonado por conhecimento, meu nome é James e é um prazer estar aqui com vocês. E sem perder tempo, vamos entender o impacto de 1989 na história do mundo. Para isso, precisamos voltar um pouco no tempo e contextualizar toda a situação. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o país foi dividido em 4 zonas de ocupação pelos vencedores: americana, francesa, britânica e soviética. Berlim, a capital da Alemanha, ficou na zona soviética, que também foi dividida em 4 setores. Assim, formou-se um bloco capitalista no lado ocidental e um bloco comunista no lado oriental. Ou seja, dentro da parte de controle soviético, existia metade de uma cidade, que era Berlim, que era capitalista. Sim, você pode imaginar a confusão que poderia dar? E deu. Os problemas começaram a surgir principalmente porque a Alemanha capitalista começou a se desenvolver muito mais que a parte socialista. Imagine a situação: de um lado, autoritarismo, violência extrema e controle total sobre a vida das pessoas, e do outro lado, você via seu amigo andando de Fusca, vivendo uma vida bem melhor. O que você acha que as pessoas começaram a fazer? Pergunta que vale R$1 milhão. Sim, elas começaram a deixar o lado oriental para construir a sua vida no lado ocidental, no lado capitalista. Qual seria a tua atitude? Entre 1949 e 1961, estima-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas deixaram a Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. O ditador e tirano que comandava a União Soviética, Joseph Stalin, não gostou nada disso, pois estava significando uma derrota para o lado comunista. Algo precisava ser feito. Em 13 de agosto de 1961, à 1 da manhã, começou a construção do muro, que continuou crescendo por 28 anos. O muro cercou todo o lado ocidental de Berlim, sempre muito bem vigiado. A ordem era clara: se for pego tentando atravessar, levaria um tiro. Mesmo assim, as pessoas corriam o risco de tão maravilhoso que era o lado comunista. Uma bosta! Inclusive aqui se encaixa perfeitamente a frase de Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos nesse período, em uma visita a Berlim em 1963. A liberdade possui muitas dificuldades e a democracia não é perfeita. Mas nunca tivemos que construir um muro para conter nossos cidadãos, para impedir que nos deixassem. Mesmo com tanto perigo, houve várias tentativas trágicas de fuga do lado oriental de Berlim. Se você ficasse preso no lado comunista, você iria tentar voltar para o outro lado? Mas vamos seguindo. Muro construído. O tempo foi passando e a União Soviética foi afundando em uma profunda crise econômica e social.
o governo vermelho foi obrigado a cortar a ajuda econômica que fornecia ao bloco comunista no mundo todo, incluindo a Alemanha Oriental. Isso já nos anos de 1985. O então líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, respondeu com propostas de aberturas sociais e políticas, chamadas de Perestroika, que é a reconstrução econômica, e Glasnost, a abertura política. Essas mudanças contribuíram para o povo começar a experimentar um pouco de liberdade. E então, não houve mais volta. Foi exatamente nesse período que aconteceu o que muita gente achava impossível. 9 de novembro de 1989. Um erro na comunicação e o impossível aconteceu. O Muro de Berlim, símbolo da divisão ideológica e física do mundo, começou a cair. Sim, um erro. Eu vou explicar. A população já estava pressionando fortemente o governo da Alemanha Oriental. Para tentar acalmar os ânimos, o governo resolveu dar uma coletiva de imprensa, falando que iria abrir as fronteiras para dar uma enrolada no povo. Promessas de políticos, sabe? Bem parecido com essa que o povo ia voltar a comer uma picanha com uma cervejinha, que a taxação não ia ser sobre os $50. Você sabe como é. A verdade é que o quando as fronteiras iam ser abertas não estava determinado. Durante a coletiva, perguntaram para um alto funcionário do governo quando, sem saber de nenhuma data e sofrendo uma pressão enorme, ele respondeu precipitadamente: Diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Imediatamente após o anúncio, milhares de pessoas se juntaram na fronteira. Nessa noite, os guardas não dispararam. Era o começo do fim do Muro de Berlim. Foi uma noite de lágrimas, abraços e celebração. Imagine, teve gente que foi trabalhar por um lado, ou foi visitar, foi fazer qualquer coisa do outro lado, né? E o muro começou a ser levantado e a pessoa ficou presa ali 28 anos. Teve gente que conheceu o outro lado pela primeira vez somente nesse momento. Um sonho há muito tempo esperado se realizava. Dá para imaginar o que foi estar lá, viver isso? Um filme que retrata bem esse momento da queda do muro, nos dias mesmo da queda, mostrando como era viver nesses dias, é Adeus Lenin. Vale muito a pena, fica a dica. Este foi um dos principais acontecimentos do século XX e culminou no final da Guerra Fria e na queda da União Soviética em 1991, sobre o qual eu conto um pouco mais nesse vídeo aqui. Você sabia que até os dias de hoje existem diferenças sociais e econômicas entre o lado oriental e o lado ocidental na Alemanha? Diferença de salário, e as grandes empresas estão ali no lado capitalista. Em 1989, o Brasil vivia um momento de transição. Após anos sob a ditadura militar, o país experimentava algumas liberdades. No dia 17 de dezembro de 1989, Fernando Collor de Mello venceu a primeira eleição para presidente no Brasil em mais de 20 anos. E adivinha quem ele venceu? Sim, Lula. Esquece essa merda aí, porra. Aliás, o primeiro debate político aqui no Brasil transmitido pela TV foi nessa disputa. E foi um show de horrores. De que a nossa proposta é a melhor proposta. Mentira! Foi nesse ano que surgiu na política brasileira o Dr. Enéas, um verdadeiro gênio, famoso por seu discurso nacionalista e seu eterno bordão. Meu nome é Enéas! A mídia fez de tudo para taxá-lo como louco e infelizmente conseguiu, já que controlava toda a narrativa. O povo sabe o que vocês fizeram, viu? Um homem justo, honesto, inteligente e preparado, o melhor presidente
que não tivemos. A palavra da moda é corrupção, causadora de todos os males. Mas ela não é causa, é consequência de um modelo político-administrativo do tempo do Brasil colônia. Nunca foi diferente, mas pode vir a ser. Em 89, o Brasil enfrentava uma grave hiperinflação, acima de 1000% ao ano, que reduzia o poder de compra e gerava instabilidade econômica. Foi nesse momento que o brasileiro desenvolveu o hábito de fazer a compra do mês, uma vez que o dinheiro recebido de manhã não compraria a mesma coisa à noite. Então tinha que correr, comprar tudo no mesmo momento. Com o fim da ditadura, o Brasil começou a ter maior liberdade cultural, com produções musicais, cinematográficas e televisivas marcando a época. Tamanha liberdade gerou a produção da novela das 7, Que Rei Sou Eu. Ambientada em um país europeu fictício, a novela referencia a Revolução Francesa para fazer uma paródia do Brasil. Esse país, no futuro, será um exemplo para o mundo. Exemplo do quê, mestre? De corrupção e vagabundagem. Em 9 de janeiro, estreou a novela das 8, O Salvador da Pátria, com uma abordagem política e social. A trama acompanha Sassamutema, um homem simples e ingênuo, que é manipulado em um esquema político como laranja em um crime. A novela critica o poder, o populismo e a corrupção, refletindo o Brasil dos anos 80. Mas nunca que ia ser permitido tudo isso no tempo da ditadura. A obra foi um sucesso de audiência e performance como um marco por unir entretenimento e debate político. Logo em seguida veio outro marco na história das novelas. No dia 14 de agosto estreou Tieta. A cidadezinha de Santana do Agreste é abalada pela volta de Tieta, que fora expulso pelo pai anos atrás em razão de seu comportamento considerado imoral. Livre adaptação do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. O sucesso dessa novela era tanto que até uma música com um gosto muito duvidoso, mas muito duvidoso mesmo, com o nome Tieta, fazia sucesso. Meu amor, vem com calor, no meu corpo se enroscar. O programa Domingão do Faustão estreou em 89, exatamente em 26 de março. Faz tempo, hein? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para o cinema, 1989 foi um ano de grandes clássicos de continuidade. Foi quando Tim Burton dirigiu pela primeira vez um filme sobre o vigilante de Gotham City, com a estreia de Batman. Robin Williams deu vida a um de seus papéis mais marcantes, como o Professor John em Sociedade dos Poetas Mortos. Steven Spielberg também deixou sua marca com Indiana Jones e a Última Cruzada, o terceiro filme da franquia. Outra obra que marcou época foi De Volta para o Futuro 2, que deu uma ideia de como seria o ano de 1915 na visão do diretor. E é claro, a Disney lançava um dos seus maiores clássicos, A Pequena Sereia. Esses filmes que eu vou falar logo em seguida fizeram parte da minha infância e eu acredito que muitos de vocês também tenham boas lembranças desses filmes. Acompanhe aí. Os Trapalhões na Terra dos Monstros, A Princesa Xuxa e os Trapalhões, Olha Quem Está Falando, Querida, Encolhi as Crianças, Os Caça-Fantasmas 2. Clássicos não ficaram apenas no cinema. No mundo da música, algumas que são cantadas até hoje foram tocadas pela primeira vez em 1989, tanto no Brasil quanto no mundo todo. A banda Nirvana lançou seu primeiro álbum. Assim como a banda Skid Row com seu álbum de estreia.
stone. Algumas músicas especiais que foram lançadas em 1989. Acompanhe aí. Quanta coisa boa, não? Que diferença para os dias de hoje. Não que não exista coisa boa, deve existir com certeza. Mas a mídia prefere trabalhar com esse... Não vou nem falar, né? Quais dessas bandas ou músicas você escuta até hoje, dessa lista aí que acabou de tocar? No rock nacional, Cazuza lançava seu último álbum, Burguesia. A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. E a banda Legião Urbana dava vida a clássicos que vieram no disco As Quatro Estações. E há tempos nem os santos têm ao céu. É preciso amar as pessoas como se não... Na música sertaneja, Chitãozinho e Chororó imortalizavam a sua versão de No Rancho Fundo, com o disco Os Meninos do Brasil. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Leandro e Leonardo lançaram o disco Volume 3, que tem uma música que todo mundo já escutou um trecho pelo menos. Entre tapas e beijos, é onde desejo, é sonho Em 89, a Globo exibiu durante o ano um especial de Cazuza, Tim Maia, Rod Stewart, Pink Floyd, Cyndi Lauper. Enquanto nos dias de hoje, a gente acabou de ver aí, eu não assisti, mas a gente sabe que teve um especial da Anitta. Não dá, né? Não tem comparação. Vocês acham que tem comparação? Raul Seixas e Marcelo Nova lançam o álbum A Panela do Diabo. Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Infelizmente, não foi esse fato que marcou o seu ano. Raul Seixas foi um cantor, compositor e produtor musical que marcou a história da música nacional com sua irreverência, criatividade e letras repletas de muita filosofia e principalmente crítica social. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Quem também morreu em 1989, aos 84 anos,
foi Salvador Dalí. E eu não sei porquê, mas eu achava que ele era de um tempo muito mais antigo. Um dos maiores ícones do século XX, foi um artista espanhol conhecido por suas obras surrealistas que desafiam a lógica e exploravam o mundo dos sonhos e do inconsciente. Atualmente, é lembrado também pelas máscaras que usam na série La Casa de Papel, que representam o seu rosto. Eu não poderia deixar de falar do Rei do Baião. Luiz Gonzaga foi um dos maiores ícones da música brasileira, popularizando ritmos como o baião, o shot e o forró. Ele deu voz às tradições do Nordeste e ao povo sertanejo, deixando um legado eterno na cultura brasileira. Quando olhei a terra arder, com fogueira de São... Embora 1989 tenha sido um ano marcado por grandes perdas, também foi um ano de novos começos, trazendo ao mundo personalidades que vieram a se tornar grandes celebridades. 13 de fevereiro, Elizabeth Olsen, famosa feiticeira escarlate. 23 de julho, Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter. 3 de setembro, Gustavo Lima, que agora disse que quer ser presidente do Brasil. Ai, parece que é brincadeira, viu? 13 de dezembro, Taylor Swift. No mundo dos esportes, quem brilhava era Emerson Fittipaldi. O piloto brasileiro entrou para a história do automobilismo ao ser o primeiro estrangeiro a ser campeão da Fórmula Indy. Campeão da primeira Copa do Brasil foi o Grêmio, que venceu o Sport por 2-1 na final. O Vasco venceu o São Paulo por 1-0 e conquistou o Campeonato Brasileiro de 89, que um ano antes era chamado de Copa Brasil. Outro evento marcante foi o massacre ocorrido na Praça da Paz Celestial, em Pequim, na China. Você já viu imagem disso? O local era o palco de protestos estudantis que pediam mais liberdade política e democracia no país. O governo chinês reprimiu com força as manifestações que terminaram em conflito. Não há um consenso sobre o número de mortos, com estimativas variando entre 400 e 7 mil pessoas, o que é um absurdo. A imagem mais marcante é a de um dos participantes se colocando à frente de um tanque de guerra para impedir o avanço das tropas. Em 1989 foi um ano que mudou o mundo, principalmente pela queda do Muro de Berlim, que ali começou uma mudança total, sem precedentes, sem volta. Muito obrigado mais uma vez, até breve, tchau!